Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. A doutrina do culto levítico. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como título A doutrina do culto levítico. Mas antes de entrarmos em nossa palestra, eu gostaria de fazer algumas recomendações a você, professor, a você, aluno, e a você, superintendente da escola dominical. Em primeiro lugar, santifique-se por sua escola e por seus alunos. Ore, jejue e mencione os seus alunos nominalmente diante do Senhor. Não se esqueça disso. Os seus alunos são o seu rebanho, o seu pequeno rebanho. Talvez a sua classe tenha 5, 6, 3, 4 alunos, eu não sei. Mas são o seu pequenino rebanho. E você deve pastoreá-lo pedagogicamente, conduzindo cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto e cada ancião nos caminhos do Senhor. É uma tarefa um pouco difícil. Para sermos bem-sucedidos no domingo, não se esqueça disso, precisamos levar a escola dominical em nosso coração e em nossa mente a semana toda. Se formos zelosos para com a escola dominical durante a semana, nós seremos bem-sucedidos no domingo. Não se lembre, portanto, da escola dominical apenas na manhã de domingo, faltando 1 hora ou 30 minutos para o início da escola dominical. Lembre-se de algo. Ore, jejue, interceda, visite os seus alunos, seja zeloso, prepare muito bem a sua aula, com materiais didáticos, audiovisuais, faça perguntas, procure saber se os seus alunos estão ou não entendendo a lição, ok? E nós temos aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, deve ser uma ferramenta a estar sempre ao seu lado e em sua biblioteca. Aqui, como já disse noutra aula, nós temos um seminário completo. Eu recomendo também o dicionário teológico para auxiliá-lo em seus momentos difíceis, quando tiver de definir algum termo. Não se esqueça disso. E o livro do trimestre, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Voltemos à nossa lição. A doutrina do culto levítico. Texto áureo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24 e versículo 1. Verdade prática: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. A doutrina do culto levítico.
Que teologia podemos extrair essencialmente da lição de hoje? Que, à semelhança dos antigos hebreus, dos israelitas, nós também devemos apresentar um culto perfeito ao Senhor. E o modelo temo-lo no Novo Testamento. Em nosso culto, não devem faltar os cânticos espirituais são necessários também. As línguas estranhas acompanhadas da interpretação. Aí nós temos uma mensagem profética, e que a mensagem profética seja devidamente julgada para vermos se ela procede ou não de Deus. Não podem faltar em nosso culto também testemunhos, a participação das crianças, dos jovens, das senhoras, dos varões e, principalmente, da exposição da palavra de Deus. Sim, porque se no culto nós não tivermos a exposição da palavra de Deus e se à pregação ou ao culto de doutrina dedicarmos apenas 20 minutos ou 15 ou 10, o nosso culto é inútil. Porque hoje nós primamos pelo pulpicentrismo, ou seja, o púlpito tem de ser o centro de nosso culto, ou seja, a exposição da palavra de Deus. Antes do livro de Levítico, cada família prestava o seu culto ao Senhor de maneira informal. O pai de família reunia a sua esposa, os seus filhinhos, e ali, na intimidade de seu lar, prestava o seu culto ao Senhor. Mas agora que a congregação de Israel constitui um povo organizado, um povo que caminha para a sua terra, para a sua herança, era necessário a Israel e aos seus chefes que o seu culto ganhasse contornos nacionais. E dessa forma, o Senhor resolve instituir nacionalmente a sua adoração. Às vezes nós pensamos que adorar em casa, na intimidade de nosso lar, é suficiente. Então, por que frequentar a igreja? Por que ir à escola dominical? Por que devemos, domingo à noite, frequentar os cultos e ali celebrar o nome do Senhor? Eu não posso fazer tudo isso em minha casa, com a minha esposa e os meus filhos? Ora, a devoção doméstica é apenas parte do nosso culto. É apenas parte. O Senhor quer que desfrutemos também da comunhão dos santos. Ele quer e ordena e exige que nos congreguemos para juntos celebrarmos o seu nome. Por conseguinte, não sejamos como alguns que deixam a sua igreja ou abandonam a sua congregação. Quando nós desfrutamos da comunhão dos santos, somos edificados, consolados, exortados e saímos mais fortes da igreja para enfrentarmos uma semana de dificuldades e desafios. Então, a essência dessa lição é: seja constante no culto, frequente a sua igreja, converse com o seu pastor, mantenha comunhão com todos os santos. Era o que fazia Israel. E quando Israel se reunia para celebrar o nome do Senhor, algo maravilhoso acontecia. A glória do Senhor se manifestava a todo Israel. E Israel via, presenciava, visualizava a glória do Senhor. A igreja, o templo, é necessário. Não deixe a sua igreja, não deixe o seu templo, frequente-o, mantenha-o por intermédio de suas ofertas e de seus dízimos. Coopere, dê o melhor de si, de seu próprio ser, para que tenhamos um culto verdadeiramente perfeito.
Mas para que o nosso culto congregacional seja perfeito, o nosso culto individual não pode ter qualquer imperfeição. O nosso culto doméstico tem de ser constante. Há que se orar, há que se jejuar, há que se ler a Bíblia em casa e não podemos de forma alguma desprezar o templo de Deus. Querido professor, aluno, superintendente de escola dominical, sejamos mais constantes na obra e na vinha do Senhor. Levemos a todos a participar assiduamente do culto. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.